Ei pessoal, bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG. Queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer a presença de todas e todos. Acho que é muito importante a gente se unir, se comunicar para saber o que está acontecendo, né, nas cidades brasileiras, no tratamento dessas mulheres e seus filhos, suas filhas. Eu vou falar um pouquinho de como é a atuação da Clínica de Direitos Humanos lá em Belo Horizonte. A Clínica de Direitos Humanos da UFMG é um programa de extensão que trabalha dentro da Divisão de Assistência Judiciária da Faculdade de Direito. Então, a Divisão de Assistência Judiciária é como se fosse um escritório, não é bem uma comparação ideal, mas é um local onde se recebem vários casos, né, da população que não tem condições de pagar por um advogado, e onde esses casos são judicializados, são acompanhados por advogados voluntários e estagiários. A clínica trabalha com os casos que chegam via DAJ, né, que são judicializados via DAJ, dando um acompanhamento e um tratamento especializado em direitos humanos. A gente começou a atuação no caso que a gente chama de mães órfãs em 2016, quando nós fomos chamados a atuar como amicus curiae num processo da vara infracional, em que havia a preocupação com o risco dessa menina ser, né, dessa adolescente que estava acautelada, ser separada da sua filha. Já tinha sido separada de um outro filho e estava grávida, a criança estava quase nascendo. Então a clínica fez um estudo, fez uma pesquisa e fez esse relatório, né, apresentou esse amicus curiae, para que, incentivando a manutenção dos vínculos, para que fosse evitada a separação dessa mãe e desse bebê. Graças a Deus, esse caso foi bem sucedido, a criança continuou com a mãe, e a partir desse caso a gente foi tomando conhecimento de outros casos de separação de mães e bebês, e em 2016 foi editada a Portaria 3 da Vara Civil da Infância e da Juventude, que era uma normativa que repetia praticamente o mesmo conteúdo das recomendações 5 e 6 da Promotoria de 2014. Então, a portaria veio em 2016, praticamente reproduzindo o conteúdo das recomendações do Ministério Público, agora via vara da infância, via juiz titular, e que determinavam que os profissionais de saúde, né, da atenção à saúde e da assistência social, deveriam comunicar à vara em até 48 horas casos de risco, incluindo de uso de drogas e trajetória de rua, né. A portaria falava desses casos explicitamente, deveriam ser comunicados à vara. E aí, é curioso só apontar isso, porque depois de 2014, das recomendações de 2014, que não estavam sendo cumpridas, graças a uma rede de saúde e de assistência social muito resistente e muito comprometida com a defesa de direitos humanos que a gente tem em Belo Horizonte, a promotoria, então, entrou com uma ação civil pública contra o município para obrigar o município a cumprir essas determinações. E essa ação civil pública, graças a Deus, não teve êxito. Em 2015, a gente teve uma decisão do TJ de Minas Gerais, indeferindo o pedido do Ministério Público, dizendo que a rede de saúde e assistência social de Belo Horizonte estava bem articulada, né, pelo que ele via, né, que constava no processo, estava bem articulada, tinha um trabalho de qualidade e que não cabia ao Judiciário interferir nas funções do Executivo, no trabalho do Executivo. Apesar dessa ACP, dessa decisão do TJ em 2015, né, de não ter sido bem sucedida a tentativa do Ministério Público, em 2016 a Vara Civil da Infância veio com essa portaria, quer dizer, contrária à decisão do TJ, oficializando esse posicionamento que veio a princípio do Ministério Público. E aí a Clínica de Direitos Humanos da UFMG começa a atuar em 2016 com a portaria e começa a ter contato então com a rede e com todos os outros profissionais da saúde, da assistência, do direito, dos movimentos sociais que estavam envolvidos nessa temática, no combate a esse discurso de que essas mães e esses bebês deveriam ser separados. Então eu vou dar uma noção rápida para vocês de como que esse procedimento ocorre dentro da Vara Civil da Infância, que eu acho importante a gente conhecer e até para saber, de repente, como que isso acontece aqui em São Paulo.
geralmente a maternidade envia um relatório para a Vara Civil da Infância, que é essa comunicação, né, que estava sendo incentivada por meio da portaria. Esses relatórios, né, dos quais a Sônia falou para a gente, encaminha um relatório para a Vara da Infância. Esse relatório traz informações da vida passada da mãe, muitas vezes, né, o bebê ainda nem nasceu, ou acabou de nascer, e relatório basicamente com informações e conclusões sobre a capacidade dessa mulher de estar com esse bebê, baseados em trajetória de rua, uso de drogas, violência doméstica, ou o local onde a mãe e a família viviam, um barracão, não tinha geladeira, enfim, um relatório que traz basicamente esse tipo de informação, até porque, se o bebê ainda não nasceu, não tem nenhuma informação sobre a relação da mãe e do bebê para constar no relatório. E aí, com base nesse relatório, a Vara da Infância, de ofício, inicia um procedimento de medida de proteção. Um procedimento super problemático, a meu ver, porque não é tratado como um processo judicial que deveria ter garantia da ampla defesa do contraditório. Que eu entendo que é um procedimento que traz decisões que podem trazer grande prejuízo para as partes, mas ele é entendido como um procedimento de natureza diversa. E aí, essa medida de proteção é iniciada de ofício, geralmente de ofício, com base no relatório das maternidades. O juiz ou a juíza já dão a medida de acolhimento em caráter liminar, sem ouvir as partes, sem intimação das partes, sem citação dos genitores e da família extensa. Então, é aplicada essa medida, a medida de proteção. A gente tem lá no artigo 101 do ECA várias medidas de proteção que podem ser aplicadas à família em situação de vulnerabilidade. E o ECA repete em diversos momentos, né, dessa legislação. O ECA repete que medida de acolhimento institucional é exceção, que afastamento da criança da família é excepcional, que nós devemos adotar outras medidas antes. No entanto, nesse procedimento, que a gente vê que a primeira medida, logo que ele é instaurado, a primeira medida a ser adotada é o acolhimento institucional em caráter liminar. E nenhum membro da família natural, nem extensa, é intimado dessa decisão. A criança, então, é acolhida preventivamente. E a partir daí a gente tem uma série de decisões que vão nessa linha. Decisões que não são publicadas. Nenhuma das decisões da Vara Civil da Infância são publicadas. Então, por exemplo, para um advogado particular atuar nos casos é muito difícil. Né? É muito difícil você acompanhar, você tem que ficar indo na vara toda hora, todo dia, porque a qualquer momento pode ter uma decisão muito prejudicial né, para a sua assistida ou para o seu assistido, e as decisões não são publicadas. A gente custou pensar de quanto que a gente ia contar os prazos, de quanto começa a contar esse prazo, se a decisão não é publicada. E aí tem uma série de decisões, então, acolhe de ofício, em seguida, muitas vezes esse procedimento de medida de proteção, de acolhimento institucional, correm todos até o final sem defesa, sem advogado, sem defensor público para as famílias. E aí isso foi uma tecla que a gente bateu, inclusive que a Defensoria Pública da Infância lá de BH tem insistido com a vara para eles comunicarem sempre a defensoria, né, para os casos serem sempre encaminhados à defensoria, ou ser designado um defensor dativo, para as famílias não ficarem sem defesa. Muitos desses processos correm inteiros sem defesa das famílias. Quando tem defesa, essa dificuldade, não publica, não sabemos de quanto conta o prazo, é muito difícil. Então, depois da medida de acolhimento, geralmente vem o relatório dos abrigos um tempo depois. Então, aí o segundo relatório que costuma instruir o processo é o relatório dos abrigos, que são instituições de acolhimento, como disse a Sônia, que recebem um valor elevado por criança acolhida, mensal. E são essas instituições que geralmente são administradas por organizações da sociedade civil religiosas, essas instituições que fazem um relatório que em seguida dão a instrução para o processo, que falam sobre a capacidade daquela família de estar com aquela criança. Também relatórios repletos desse tipo de conclusão sobre a capacidade da família de cuidar daquela criança, tanto da mãe, mas não somente da mãe. Né? A gente tem famílias extensas que são ou criticadas ou ignoradas no processo,
porque não tem condições materiais de cuidar daquela criança. Então, avó, tios, quer dizer, tem toda uma rede querendo cuidar daquela criança. Essa rede não é considerada. E essas instituições de acolhimento é que fazem os relatórios. Fazem relatórios falando, não, a família não está em condições, a gente recomenda que a criança continue, e recomendam que a criança continue em acolhimento, que a criança seja encaminhada para a família substituta. E aí, o que a gente tem visto é que as decisões judiciais e os pareceres do Ministério Público são muito parecidos. O conteúdo é muito similar ao conteúdo dos relatórios. Então, depois desse relatório dos abrigos, geralmente a gente tem uma decisão de suspensão das visitas da família. Então, proibição das famílias de visitar as crianças. Além da dificuldade que muitas vezes as famílias encontram do abrigo ser longe, tem que pagar passagem, o horário. Muitos abrigos restringem o horário, a mãe só pode amamentar o bebê, quer dizer, o bebê está em fase de amamentação. Você pode visitar o bebê 1 ou 2 vezes por semana, por 1 hora, por 2 horas. E, então, além dessas visitas já serem difíceis, a gente ainda tem essa decisão de suspensão das visitas, também sem publicação. Aí a gente entra no processo naquela correria para gravar, gravando tudo desesperadamente. Suspensão de visitas, depois a gente tem uma decisão de encaminhamento para a família substituta, no mesmo formato, sem publicação, sem intimação das partes, sem intimação de família extensa, não há qualquer tipo... em muitos casos, né, a gente não, mas assim, todos os casos que eu vi até hoje, pelo menos, de busca ativa da família extensa, de qualquer esforço para buscar a família extensa, apesar, né, do ECA a gente ter o rol de prioridades, família natural, família extensa, depois família substituta, geralmente o caminho é direto para a família substituta. E aí, depois da decisão de encaminhamento para a família substituta, a gente costuma ter um relatório do abrigo ou dos profissionais da vara, dos técnicos da vara de psicologia, de assistência social, recomendando dizendo que aquela família realmente eles não vêem condições de relatar os vínculos, que não apresenta nada, nenhuma condição de que os vínculos sejam retomados. E aí, então, o Ministério Público, então, propõe uma ação de destituição do poder familiar. Então, a ação de destituição do poder familiar, muitas vezes ela é proposta só no final, quando a criança já está na família substituta. Então, quer dizer, até então, a mãe tinha poder familiar sobre aquela criança, é uma coisa muito complicada. Ou então, no meio do procedimento da medida de proteção, é proposta a ação de destituição do poder familiar, aí é suspenso, rapidamente é suspenso o poder familiar, para no final da ação ele ser destituído. E nesse meio tempo a criança já está formando vínculo com a nova família, né? E aí tem o argumento do vínculo também, que é muito complicado. E, enfim, aí para dar uma noção para vocês de como tem sido esses procedimentos lá, então, para o defensor público já é difícil, para um advogado particular, né, para um advogado popular, para uma advocacia pro bono, é mais difícil ainda acompanhar esses processos, você não fica por conta. A gente tem, enfim, aí a partir disso, queria também fazer um comentário sobre essa questão, essa oposição que se faz entre o direito da criança e o direito da mãe, né? E aí, até uma vez, a Janaína falou num evento que ela foi lá na clínica em BH, sobre esse papo de que não, nós estamos sendo legalistas, ou nós estamos protegendo os direitos, ou vocês os direitos humanos, mas pelo contrário, nós dos direitos humanos é que estamos sendo legalistas, né? Porque direito da criança e direito da mãe não se opõem, o ECA o tempo inteiro fala nisso, o tempo inteiro fala em direito à convivência familiar, direito à convivência familiar é o direito da criança e da mãe, né, em primazia da família natural, em reforçar os laços com a família natural, porque o laço com a família é muito importante. E a gente não tem nenhuma garantia de que a família substituta vai ser melhor do que a família natural. Nenhuma garantia de que a família rica ou de classe média não vai maltratar, não vai, né, fazer nada contra aquela criança. Não existe garantia de que aquela família é melhor do que a família natural. Então, é um exercício de futurologia. Né? É uma presunção, quer dizer, com base na vida pregressa da mãe, sem nenhum ato da mãe contra aquele bebê. Né? Claro que tem exceções, né, gente? Mas assim, a grande maioria dos casos, a mãe não fez, nem teve a chance sequer, né? O bebê já foi tirado da maternidade direto. Então, a mãe não fez nada contra aquele bebê, nem tentou fazer.
Então é com base na vida pregressa dela, uma presunção de que no futuro haverá um dano àquela criança. Então nós estamos sendo legalistas. E aí, dentro dessas várias ilegalidades que a gente vê nos processos, tem a retenção à maternidade, né, que a Sônia trouxe, que, assim, a gente já, em alguns casos, a gente já usou de um habeas corpus, que teve um resultado positivo, mas é uma atuação que tem que ser muito rápida e a rede tem que estar muito estruturada, é uma coisa difícil, né, tem que ter advogados para a gente ir rapidamente, antes que a criança vá para o abrigo, e consiga retirar ela da maternidade. Quando a criança tem condições clínicas de ter alta e não teve alta e não teve a alta social, quer dizer, a criança, a liberdade de locomoção, a liberdade ambulatorial daquela criança está sendo restringida porque até então o poder familiar está com a mãe e com o pai. Então o hospital não tem o poder sobre aquela criança. E aí ela está sendo retida naquele hospital com condições clínicas. Então é uma discussão que a gente precisa aprofundar mesmo sobre a autoridade do hospital para fazer essa retenção. Gente, desculpa se eu me alonguei aqui. Estou com muita vontade de ouvir os relatos aqui de São Paulo também. E obrigada pelo convite mais uma vez. Posso mudar? Que bom. Cadê a Laís? Obrigada, Laís. Gente, bom dia a todas e todos. De novo, também aqui com as minhas colegas, agradecer esse convite feito pela clínica, pela Janaína, pela equipe que organizou esse evento, por essa possibilidade de estar aqui, da gente poder ouvir e aprender com vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência, que é um processo que está em construção ainda, né? Então, a gente também está caminhando e aprendendo junto, né, com esse processo. Achei muito bom ter ouvido já a Sônia e a Amanda, porque nós entramos exatamente nesse contexto, né, desse movimento dos profissionais da rede de atenção e cuidado, né, desses técnicos que estão lá atuando e sofrendo, enfim, de pessoas da militância, dos movimentos sociais de luta pelo SUS e pelos direitos humanos que entraram nessas discussões, nesses debates, nesses movimentos. Então, o programa POS passou, que eu estou aqui representando, passou a integrar um pouco essas reuniões, esses trabalhos. Inicialmente foi constituído um grupo que a gente chamou de Grupo de Trabalho Mães Órfãs, né? E que era exatamente dessas pessoas que estavam trazendo as suas aflições, as suas inquietações. E nós começamos a acompanhar e já de cara a gente já começou a estabelecer uma série de ações de encaminhamentos. Foi um grupo muito, muito potente na sua movimentação, né? Um grupo corajoso, digamos assim, né? Então começamos a preparar ações mesmo e sacudir todos os espaços que nós tivemos possibilidade de acionar. Chamamos o CRES, chamamos o CRM, Conselho Regional de Medicina, né? Convocamos mesmo quem a gente pôde convocar para estar dialogando com a gente. Chamamos as maternidades, enfim, um grupo muito bom, né? Eu acho que esse é um ponto de partida. Mas antes disso eu queria dizer que hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E eu sou militante dos direitos humanos há muito tempo, então me sinto bastante, né, honrada de estar aqui nesse evento, nesse dia, que é um dia muito significativo para nós, né, no nosso país e nesse momento particularmente. Então, para dizer que a questão dos direitos humanos, né, ela é sempre um ponto de partida para quem tem a preocupação com o presente e com o futuro, né, do nosso país. E essa questão das mães e das retiradas de bebês tem sido o foco da nossa atenção muito forte, né? Felizmente ela entrou na agenda dos movimentos sociais e tem entrado cada vez mais na agenda, né? Eu participei agora em 27 de novembro de um encontro lá em BH, na regional da prefeitura, na regional Pampulha da prefeitura, que eu achei muito interessante. Lá, eu não sei se aqui tem, né, esse mesmo projeto, chama Conexões Suas. Então são os profissionais da rede do SUAS que estão realizando uma série de encontros e debatendo, né, juntando as regionais para trazerem as suas experiências e debaterem, trazerem estudo de casos e pensarem ações. Vão realizar um seminário
entendeu? Então eu estou gostando muito de ver a potência disso e fiquei também muito movida pelos relatos desses profissionais, né? Aqui eu queria saber, tem profissionais do SUS aqui? Tem? Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom. Então, e muita gente do direito? Da saúde também? Que ótimo, ótimo, ótimo. Então, o POLOS é um programa transdisciplinar de extensão e pesquisa social aplicada da UFMG. Então, o POLOS, quando ele começou a participar um pouco dessas discussões, chegou um momento em que nós nos vimos completamente, como é que eu vou dizer, perplexos e revoltados com as situações que estavam acontecendo e que a cada reunião era trazida. Gente, está acontecendo mais essa, e essa mãe está perdendo esse bebê, essa mãe nós estamos tentando, e as mães, e as pessoas do grupo tentando acompanhar essas mães e tentando ajudar, né? Mas os fatos são muito rápidos e o tempo da justiça não respeita o tempo das pessoas, né? E o processo dessas famílias e dessas mães. Então, chegou um momento em que o coordenador do POLOS, né, que é quem teria muito mais propriedade do que eu para estar falando aqui hoje do projeto, tessitura e da... Enfim, ele se juntou, né, conosco, chamou a gente e criamos uma plataforma chamada Plataforma de Atenção Integral aos Direitos Humanos, e que tem como foco exatamente as mães e famílias em situação de vulnerabilidade, em condições históricas, né, de desigualdade, de vulnerabilidade social e que estão vivenciando a maternagem. Então essa é uma plataforma aberta de projetos, tá? No final eu quero fazer um convite para vocês aqui, né, para apresentarem e trazerem seus projetos também para essa plataforma. E o primeiro projeto vai ser exatamente o Tessitura, que é esse projeto que eu vou falar com vocês, né? E a palavra tessitura, ela vai falar de uma trama de fios, né? Esses fios que vão se encontrando, se cruzando, e nesse cruzamento é que ele forma uma rede, né? Então a ideia é desse entrecruzamento de atores da rede para buscarem caminhos de solução. Eu trouxe inclusive os folhetos aqui, vou pedir ajuda para quem puder distribuir para vocês, tá? Então, a PADU então é criada em 2017, né? Com o objetivo de colaborar para a efetivação dos direitos. Eu vou usar minha anotação, tá, gente? Vocês não reparam, não? Demora não tá boa, não. E, então ela pode, como eu disse, hospedar vários projetos. E o objetivo é colaborar para a efetivação dos direitos de mulheres e famílias em condições históricas e diversas de vulnerabilização social que estão vivenciando a maternagem. E como é que ela se organiza? Por meio de projetos transdisciplinares de extensão, ensino e pesquisa social aplicada. Então, nessa plataforma aí cabe muitos projetos, inclusive da enfermagem, da saúde, né? E do direito, inclusive, né? Claro. Então, o que o Tessitura vai tentar fazer? Vai tentar entrar nesse espaço que é de grande vulnerabilidade, né? Com dois objetivos básicos. Fortalecer as narrativas e lugares de fala das mulheres e famílias em condições históricas e diversas de vulnerabilização social, que estão vivenciando a maternagem. Então, fortalecer as narrativas delas, que geralmente são totalmente, né, desconsideradas, negadas ou apagadas, como foi falado aqui, né, pela Sônia. Então, fortalecer essas narrativas, esses lugares de fala, porque essa mãe é incrível quando a gente fala de lugar de fala, né? Como é que pode a própria mãe não ser considerada num processo, né, em que envolve a situação de maternagem ou de maternidade, né, e que envolve relação de mães e filhos, enfim. Então, fortalecer essas narrativas e lugares de fala. Em segundo lugar, fortalecer as redes de cuidado e atenção voltadas a elas. Foi suficiente? Não. Tem mais aqui. Oi. Então, como fazer isso, né? De que forma que a gente pensou inicialmente que a gente realizaria esse trabalho? Um primeiro passo seria identificar as dificuldades encontradas por essas mães e por essas famílias e os vínculos que elas estabeleciam ou estabeleceram, né, com as redes de cuidado e atenção. E a gente vai ver que aí existe uma coisa que a Márcia Parisi, né, nossa amiga e médica e colaboradora aqui, colega da Sônia, ela fala dos curtos-circuitos que existem na rede. Sabe? Essa fala dela foi importantíssima para nós, para a gente perceber, né, que quando essa mulher começa a circular pela rede, né, e ela começa a tentar buscar
respostas, caminhos, encaminhamentos. Tem pontos em que a coisa não anda, vocês percebem isso? Tem pontos em que a coisa chega e para ali, fica bloqueada, parece que tem realmente um curto-circuito e ali não sai daquilo. Então, o primeiro momento seria exatamente identificar essas dificuldades, né, encontradas por ela e pelas suas famílias e os vínculos que elas conseguem estabelecer com essa rede. Porque quando elas conseguem estabelecer esse vínculo, esse já é um começo importante no trabalho, né? E aí o segundo momento seria a construção coletiva de alternativas para a efetivação dos direitos fundamentais dessas mulheres e dessas famílias, né? Bom, aí eu vou falar em linhas gerais do trabalho, porque eu não sou psicóloga, o nosso coordenador é psicólogo, né? Então eu vou passar para vocês os textos que vocês quiserem, não porque, né, eu acho também que o tempo não iria permitir falar muito disso, mas o fio condutor teórico do nosso trabalho está fundado na ética do cuidado, tá? Que vocês já devem conhecer, mas que traz uma perspectiva não contraposta, mas complementar à ética da justiça. Então, o nosso esforço tem sido articular também, não só essas redes de atenção e cuidado, mas também acionar e articular com a rede do sistema de justiça, o que tem sido um grande desafio. Mas temos aí conseguido uma parceria importante, por exemplo, né, a clínica é uma grande parceira e a Defensoria da Infância em Belo Horizonte tem sido também, nós já começamos a estabelecer uma parceria e os estagiários do Tessitura começaram um trabalho de atendimento na própria Defensoria, para essas mães que os defensores identificavam que estariam em situação de risco, né? Isso está interrompido no momento, mas vai ser retomado agora em 2019, tá? Bom, o Tessitura é um estágio curricular, supervisionado, né? Ele era já um estágio que já existia e que o professor André conseguiu trazer, né? E colocar dentro dessa proposta. E aí eu queria sim dar um panorama para vocês, porque ele começou com 12 estagiários, né, da psicologia, eles precisam fazer o estágio, eles têm interesse nisso, mas o envolvimento deles tem sido assim uma coisa impressionante, sabe? Você não consegue dentro de um universo de 12 pessoas o total de envolvimento, né? Mas você consegue um número bom que dá corpo ao trabalho, sabe? Então aqueles que são maioria, felizmente, têm mostrado um envolvimento muito bom. Então ele começou com 12, passou para 20 estagiários, passou para 30 e agora estamos com 44 estagiários já para o semestre que vem, tá? Então, as perspectivas desse trabalho, vamos falar aí de perspectiva metodológica. Primeiro, plantão psicológico, tá? Então essas equipes oferecem esse plantão psicológico, que é uma criação brasileira, né? Vocês sabem disso, é uma criação inclusive que tem origem aqui na USP, né? E que significa se colocar à disposição do outro. Ou seja, esses psicólogos eles estão à disposição dessa mulher, né? Nós temos atualmente 9 mulheres que nós estamos acompanhando. Existem mais 2 que estão na fila de espera e algumas, a maioria delas foi encaminhada pela própria rede. E quando a gente começou a acompanhar a primeira mãe, que era um caso de urgência, nós começamos a acompanhar antes mesmo que a equipe já estivesse preparada para o trabalho, surgiu o caso dessa mãe que já tinha perdido um filho e que estava com o segundo filho. Ai meu Deus, está acabando meu tempo. Que estava com o segundo filho já abrigado, né? Então, tivemos que correr com esse processo, né, para atender essa mãe. Mas, o processo do plantão e tudo foi tendo que se constituir, a metodologia também foi tendo que se constituir com base no processo dessas mães, né? Então, o plantão psicológico supõe estar à disposição dessa mãe, não é uma questão de horário, você não vai estabelecer um horário para ela, né? Ela é que vai estabelecer, né? Ela é que vai demandar isso, e é importante que mesmo que ela não nos procure, ela saiba que ela terá à disposição dela esse atendimento lá, né? Então o protagonismo do cuidado é dela, né? É ela que vai nos dizer, né, qual é a necessidade dela, e esse plantão psicológico supõe estar disponível a ela. Então, voltando na ética do cuidado, é exatamente isso, né? É esse olhar e essa disponibilidade de atenção ao outro, né, e de estar preocupado, envolvido, implicado com o outro. Essa ética do cuidado é que orienta todo esse trabalho, sabe? E eu percebo que a gente percebe que os estagiários estão realmente imbuídos disso. Eles estão vivendo isso, e eu sinto, até com base nessa experiência que eu tive com Conexões Suas, que a sensação que eles têm de perceberem a implicação do trabalho deles na vida do sujeito é que faz, de certa forma, que dá a eles maior sentido do trabalho que eles fazem.
entendeu? Que dentro do curso, dentro da carreira deles, dentro da formação deles, a sensação de ver a incidência do trabalho deles, e nós já tivemos, felizmente estamos tendo, né, alguns resultados muito bons. Uma mãe que já conseguiu recuperar o direito de visitar os filhos, uma mãe que o filho estava no programa Família Acolhedora, a família acolhedora estava dificultando as visitas dela, o próprio programa estava dificultando o contato dela com esse filho, e essa família acolhedora, que deveria ser acolhedora, foi acolhedora demais, já estava se apropriando dessa criança. Então a gente conseguiu sustar esse processo. Então os caminhos são aí, né, bastante difíceis, bastante tensos, mas eu acho que o caminho que está sendo tentado tem mostrado assim, bastante vitalidade, sabe? Deixa eu ver, gente, eu não posso esquecer um monte de coisa, senão, sabe? Deixa eu ver aqui. Bom, esse então, para quem não é da área da psicologia, né, esse é um novo modelo clínico de psicologia que ultrapassa o consultório para chegar à comunidade. Então a ideia é esse psicólogo, né, no caso são os estagiários da psicologia, à disposição dessa pessoa, à disposição da família dela, né, e à disposição dos profissionais da rede também, porque o segundo momento do nosso trabalho é ir até a rede. Quando essa mulher tem que ir até o posto de saúde, o estagiário vai com ela. Quando ela tem que ir ao conselho tutelar, o estagiário vai com ela. Quando ela tem que ir ao abrigo visitar a criança, o estagiário vai com ela. E em vários momentos o coordenador foi com ela. Quando o momento era que a gente sentia que era de um grande confronto mesmo, o coordenador foi com ela, né, no conselho tutelar, por exemplo, no caso desse segundo abrigamento. E é fundamental, gente, porque a rede, a gente às vezes tem a sensação de que ela está pronta para nos expulsar. Mas muitas vezes a rede está precisando da gente, ela quer sentir que ela não está sozinha. E esses profissionais, eu senti muito isso nesse encontro do SUAS, esses profissionais, eles sentem assim, jogam toda a responsabilidade sobre nós e nós temos que dar conta de um problema que é muito maior do que a nossa capacidade, né? Que é o problema, na verdade, de fundo, que é a desigualdade social. Né? Então eles colocaram isso, peraí, o técnico fica com toda essa responsabilidade. Então esse técnico sente uma solidão muitas vezes, ele se sente impotente diante da própria estrutura institucional, né? Eu estou sendo assim, passa um rolo compressor sobre mim, eu estou impotente diante disso. Então quando você vai ao encontro dele na rede, quando ele está lá, né, pronto para muitas vezes entrar no embate com você, e ele sente que você está junto para fortalecer essa rede, que você tem objetivos que são comuns e quer, né, levar uma contribuição para essa situação mudar, e isso significa implicação no trabalho dele, no resultado do trabalho dele, sabe? Então isso tem um efeito interessante, nós temos sentido um pouco isso, sabe? Então no caso dessa mãe, que é a primeira mãe do tessitura, digamos assim, né? Conseguimos, até agora, né? Conseguimos que o bebê fique com a irmã dela, não foi levado para adoção, felizmente, ficou no abrigo muitos meses, pobrezinho, com 1 ano de idade, né? Numa situação horrível, totalmente arbitrária, porque ele foi tirado sem nenhuma necessidade da casa dela, né? E a própria juíza na audiência virou para ela e falou, olha, se acontecer alguma coisa com algum dos seus filhos, eu vou tirar todos os seus filhos. E já tiraram o primeiro. E essa retirada desse primeiro filho foi devastadora para ela. Até hoje nós tentamos, o nosso trabalho é todo no sentido de tentar dar a ela o suporte necessário para que ela consiga se reestruturar, mas é muito grande o dano que foi feito da retirada do primeiro filho. Então agora nós estamos lidando com uma redução de danos emocionais e psíquicos que é medonha, que é terrível, né? Que é implacável, sabe? E a justiça fazendo exigências, né? Tem que frequentar isso, tem que fazer aquilo, e tem que provar que é mãe, que é capaz de ser mãe, enfim. Bom, com relação ainda ao plantão psicológico, uma outra questão que eu acho que é importante é que a atenção é dada ao sujeito e não ao problema dele, né? Então, a relação com ele é que é importante, e o processo de construção desse vínculo com ela também é muito importante. Então, o objetivo seria, nesse primeiro momento, facilitar, receber esse sujeito, acolher e facilitar para que ele se posicione diante do seu problema, né? E que não para dar respostas rápidas, mas para dar novo sentido ao que ela está vivendo. Então, esse é um trabalho, né, que é grande, a gente sabe que 2 minutos, tá bom, vou encurtar. A segunda estratégia metodológica é o acompanhamento terapêutico.
Isso significa, sim, uma atuação clínica, né? Que significa estar também disposto a intervir no ambiente do indivíduo, não apenas no consultório. Você não vai ficar lá na faculdade, lá na defensoria, você vai até onde ela está, né, no ambiente onde ela está, onde estão sendo oferecidos os reforçadores necessários para a aprendizagem de novas habilidades dessa mulher, né, arranjando contingências de reforço. É um trabalho que você não tem como prever, né? Quando você fala em acompanhamento terapêutico, quem aqui conhece acompanhamento terapêutico? Conhece? Tem experiência? Então, você não tem como prever o que vai acontecer, não é isso? Você vai até lá e é a situação vivida pelo sujeito que vai te trazer, né, o que vai ser demandado e o que vai ser possibilitado. Então, ele é uma atuação, uma modalidade de atuação também que requer muito essa capacidade de estar junto, de estabelecer vínculo, de ter um comprometimento, de ter um diálogo, né? Então, essa é a segunda estratégia metodológica. E ele supõe, então, a capacidade desse sujeito produzir e manter vínculos sociais e participar, né, ativamente na qualidade de vida dele, que está vivendo problemas de saúde, e por conta desses problemas de saúde, que muitas vezes são de saúde mental, afetam a sua capacidade, né, de continuar no trabalho, no estudo, manter uma estrutura familiar, cuidar de si mesmo. No caso dessa mãe, a gente vê a grande dificuldade que é, gente. Para ela tem atualmente 3 filhos, né? Ela tem a maiorzinha, tem aquele que foi abrigado e que está com a irmã dela, e tem um bebezinho. Então, para ela cuidar desses 3 bebês, sem ter uma estrutura, sem ter um apoio familiar, sabe? E com todas as questões psicológicas, emocionais e da estrutura psíquica dela mesma, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Então, o que pode ser oferecido a ela pela rede, né? E o que pode ser oferecido para ela junto da rede, por nós, né? Para que esse processo ela consiga dar conta, né? Desculpem, mas é que eu estou preocupada com o tempo. Vamos lá. Essas atividades, então, do acompanhamento terapêutico, vamos sustentar num tripé, que é o atendimento fora do consultório, o diálogo com a família e o trabalho em equipe, né? Então, deixa eu ver o que mais. Aqui, bom, isso aqui eu já falei. Deixa eu pegar aqui a parte final. A terceira estratégia metodológica é a mediação de conflitos. E que conflitos são esses? Os conflitos na própria rede, que a gente vai ver que acontecem, entre uma rede e outra, né? Acontecem às vezes um conflito que para na saúde, ou que chega na assistência social e dali no caminho para a saúde, por exemplo, né? E o conflito intrafamiliar, que é o que mais acontece. Acontece demais nesses casos dessas mães, né? Um conflito que já está ali instalado, que já vem de longo tempo, e que você tem que caminhar dentro dele, trabalhar com todos os atores, porque a família tem que ser acompanhada também. No caso dessa mãe, né, a filha dela, maiorzinha, está sendo acompanhada por um acompanhamento psicológico, né? As equipes estão indo à escola para visitar, para saber como é que está, né, o relacionamento dela com as outras crianças. Tudo isso tem que ser acompanhado. A partir de agora, com o crescimento da equipe, nós vamos ter 4 técnicos para cada mãe no momento, né? Isso já vai ser um acréscimo fantástico, mas certamente virão outras mães, mas a gente vai tentando caminhar dentro disso, né? Hã? Sim, exato. Tem um trabalho que é de tentar, né, inseri-las dentro de atividades produtivas para que elas possam ter a sua autonomia financeira, para que possam gerar renda, produzir alguma coisa. E isso tem um efeito fantástico na autoestima delas, né? Com relação à mediação de conflitos, o importante aí não é atuar na condição de mediador, né? Mas sim de fortalecer uma cultura de mediação, ou seja, o quanto a gente consegue esse contato com a rede, que eu estava falando com vocês, é importante porque a rede começa a funcionar como ela deveria e ela mesma se espanta ao ver isso. No caso dela, aconteceu isso, a rede toda se reuniu, tinha gente dos CRAS, dos CREAS, tinha gente do posto de saúde, enfim. Tinha gente que nunca tinha sentado junta antes para pensar um caso, né? E eles viram aquilo acontecer pela primeira vez, eles falaram, isso é inédito. Ok, vou finalizar. Bom, as redes então que a gente tenta atuar são as redes de saúde, de assistência social, do sistema de justiça e a convivência familiar e comunitária, tá?
Nós temos agora a perspectiva de dois novos projetos. Um deles é o Paternagens, que vai atuar numa perspectiva coletiva, mas mais caso a caso com os pais, né? Temos alguns pais que estão aí também tentando acompanhar essas mães e tentando fazer alguma coisa para preservar seus filhos ou para preservar também o vínculo com ela, enfim. Então vai ser um novo projeto que está se constituindo. E o segundo é o projeto Circuitos, que supõe, né, uma comunicação de redes reais e virtuais de formação e informação sobre esse tema. Então vai ser feita, dentro dessa perspectiva desse projeto, capacitações para unidades de acolhimento, para conselheiros tutelares, produção e publicação de peças informativas sobre o assunto. Então, só lembrando aqui essa questão da capacitação, quando eu estive nesse encontro lá no Sul, e eu estava falando de curto-circuito, a primeira coisa que eu identifiquei, nós identificamos como curto-circuito, foi a questão do conselho tutelar. E todos eles também sentiram a mesma questão sobre o conselho tutelar. Quer dizer, a gente percebe que ele tem um problema que é um conflito de identidade no primeiro momento, né? Ele não sabe muito bem qual que é o lugar dele. E por não saber muito bem qual é o lugar dele, ele escolhe um lugar. E geralmente ele escolhe colar no sistema de justiça, porque o que não está claro muitas vezes para os conselheiros, né, é que a função dele é exatamente romper com isso da judicialização e dar atenção especial aos casos que não são de natureza judicial, né, que são de natureza econômica, social, psicossocial, né? Foi para isso que ele foi criado. Como ele não percebe isso, ele vai e se vincula, né, se cola ao sistema de justiça e acaba atuando como mais um violador de direitos. Então, trabalhar com esse público, formação de conselheiros tutelares, é muito importante nessa perspectiva. Deixa eu ver. O tempo de acompanhamento às mães. Não existe um tempo de acompanhamento às mães, vai ser o tempo que a realidade dela demandar. Então, ela pode se afastar de nós. Tem uma delas que já está numa situação boa, está com seu bebê, alugou um cômodo numa área mais afastada de Belo Horizonte, mas não quer agora o nosso acompanhamento. Então nós vamos respeitar isso, mas ela sabe que na hora em que ela precisar, nós vamos estar lá, né? A nossa perspectiva também é da saúde coletiva, ou seja, uma perspectiva clínica ampliada, compartilhada e colaborativa, não é trabalho ambulatorial, né? Nós trabalhamos nessa lógica da equipe de saúde da família, ou seja, a referência do cuidado, apoiado por uma ou mais equipes, o apoio sócio-familiar, né? A matricialidade sócio-familiar, a família como o centro, né, desse processo, ela não é objeto de medidas, ela é o fio condutor desse processo, né? O que mais? Então, esses casos são atendidos numa perspectiva coletiva e trabalhamos também no sentido de propiciar, de favorecer, talvez, né, a elaboração de planos terapêuticos singulares, né, que são uma experiência ainda pouco utilizada, muitas vezes, embora eles existam, né, na normativa, eles ainda não são muito trabalhados por várias dificuldades da própria rede, né? Então, acho que é isso, gente. Ocorreu mais que eu podia, mas para dizer assim, considerando então a complexidade dos conflitos que a gente vê em cada situação de uma dessas mães, gente, os conflitos são a gente percebe a complexidade deles, né? Não é uma situação, não é só a situação, por exemplo, da gestação em si, não é só a situação da pobreza, não é só a situação, por exemplo, dela ter recorrido ao uso de drogas, enfim, é uma somatória de fatos que levaram, e geralmente é uma somatória de violações que ela foi sofrendo ao longo da vida, né? Então, primeiro, identificar e reconhecer essas violações que ela sofreu ao longo da sua história é um passo importante até de estar próxima dela e de trabalhar com ela, né? Então, considerando essa complexidade do conflito, dos casos, a plataforma, então, deve hospedar projetos da medicina, da enfermagem, como eu falei com vocês, da psicologia, e aqui fica um convite para vocês que desejarem conhecer e aproximar dessa proposta. Outro ponto importante é o fortalecimento do que é público, né? Então, a Defensoria Pública, o SUAS, né? O SUS. Então, nós nunca vamos tentar substituir a rede, né? Nós do Polos temos essa preocupação de jamais tentar substituir ou disputar com a rede o lugar dela. Nós queremos fortalecer a rede e que ela seja cada vez mais preparada para isso, tá? Vocês desculpem se eu esqueci alguma coisa, eu tentei aqui sintetizar ao máximo. Espero que a gente tenha outros encontros e agradeço aqui pela oportunidade.
Eu prefiro assim, sabia, Jefferson? Esse microfone, ele prende a gente num lugar, né? A gente fica meio... gente, queria agradecer as falas, eu acho que elas foram ótimas e elas vão justamente onde a gente queria ir nesse momento, que são quais são atividades práticas que estão sendo tomadas, né? E eu tentei sintetizar aqui algumas perguntas e queria propor, então, que a gente fizesse, quem quisesse compartilhar, que tiver aqui, que quiser compartilhar as suas falas, a gente estende um pouquinho de tempo e fica com uma horinha de almoço, mas talvez falas breves, se alguém quiser compartilhar as suas experiências. A gente tem tido uma experiência de fazer 3 minutinhos de fala e as meninas vão ficar sinalizando, mas acho que as perguntas que surgiram aqui, então, antes de tudo, o que é uma boa mãe? Quem que define quem que é essa boa mãe? O que é o risco real para uma criança? Como é que a gente define esse risco real? Quais são os nossos instrumentos? E alguns instrumentos, como a Sônia chamou a atenção, de poder para definir quem que é uma boa mãe ou não, como que é essa boa mãe ou não. Eu acho que uma pergunta que paira na cabeça de todas nós é: por que o protocolo é o cuidado em separado e não o cuidado em conjunto? Por que tem tanta mais vaga para as crianças sozinhas do que para o acolhimento da família, do que para o acolhimento mãe e criança? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem ouvido nos nossos espaços de interlocução e aqui, novamente, essas perguntas são reiteradas. Uma pergunta que tem me encantado, porque as pessoas trazem essas dúvidas para a gente, agora que a gente tem falado mais, especialmente em espaços de mídia sobre isso, qual que é a peculiaridade da mãe usuária de drogas, né? E essa pergunta está incompleta, né? Qual que é a peculiaridade da mãe usuária de drogas pobre, sem rede de proteção? Essa é a peculiaridade dela, né? Ela não tem um amparo. Existem mães com problemas os mais variados que exercem a maternidade diante de diversos problemas. A depressão pós-parto, a falta de apoio de um companheiro, tem várias coisas que podem... Questões de saúde mental, de dependência química de outras drogas, talvez lícitas, que podem estar junto desse momento do exercício da maternidade, mas qual que é a proteção, qual que é o amparo, qual que é a rede que acolhe essa mulher? A mulher na rua, ela é uma mulher eminentemente sozinha, é uma mulher com dificuldade de produção de vínculo, é uma mulher que o direito e o Estado já se manifestou, e a família, muitas vezes, como um lugar de violação, como um espaço de violação e não como um lugar de proteção, e muitas de nós hoje, se visse grávida, ia precisar de uma rede de apoio, né? Passa o dia inteiro fora, trabalha, não tem condições de sustentar uma criança sozinha, e como nós seríamos abraçadas pelo nosso entorno, e como a realidade dessas mulheres se revela o oposto, né? Como que ela é rechaçada por esse entorno, ou como ela só é vista enquanto uma mãe com um bebê, né? Ela é só vista enquanto aquele bebê que vai vir, e a gente vai ter que resolver o problema desse bebê. Então, uma das coisas que também aparece é essa constante colocação nesse outro, acho que a gente chama isso muito bem atenção, né? A gente está falando de um problema de desigualdade social. A gente está falando de um contexto em que essas mulheres não escolheram estar na rua. E isso é violentamente usado contra as pessoas que estão em situação de rua de uma maneira geral, né? Ela está ali porque ela escolheu, ela podia estar trabalhando, né? Com o quê? A qual preço? E nós ouvimos relatos constantes de gente de empresas, de pessoas que vão lá buscar essas pessoas que estão nos centros de acolhida, nos albergues, para prestar serviços de descarregar caminhão, enfim, sempre por 1/4, 1/5 do que seria o valor pago a uma pessoa que mora em casa. Né? Estou te fazendo um favor de te contratar, você que é uma pessoa em situação de rua. Mulheres que no centro de acolhida falam: olha, mas eu estudei, eu tinha outro emprego, eu não queria fazer serviço de limpeza, sem nenhum desrespeito ao serviço de limpeza, mas eu poderia ter exercido uma outra atividade dentro dos espaços, mas o único trabalho que me oferecem é esse. Como é que eu vou desenvolver um trabalho de limpeza pesada durante o dia, e esse trabalho não me paga a autonomia necessária para eu sair do centro de acolhida com os meus filhos? Então, que tipo de lógica que a gente está impondo a essas mulheres que as mantém nesse ciclo? As mulheres em especial, mas as pessoas em situação de rua de maneira geral. A gente tem visto que os trabalhos que são oferecidos para as pessoas de maneira nenhuma quebram o ciclo de violência ou a dificuldade de sustento dessas pessoas. E, bom, o que será que nos une, né, enquanto essas mulheres em situação de casa, em situação de rua, né? O que será que a gente poderia se perguntar? E acho que a Sônia traz aqui uma questão que é muito importante para a gente, que é qual que é a potência de devolver às mulheres o parto. Qual que é a potência, e a Heroí trouxe pra gente, qual que é a potência de olhar para as mulheres com menos estigmas? Qual que será que é a potencialidade da gente trabalhar nós, enquanto mulheres, o que nos fortalece? Será que a gente não tem que começar a reaver aquilo que nos foi tirado, né? Essas hierarquizações? E nisso que nos foi tirado, a gente tem um aspecto que nos entristece, nos fragiliza nessa atuação, que é esse fratricídio, que é realizado entre
profissionais da maternidade, profissionais dos setores técnicos do judiciário, profissionais do direito, da saúde, da assistência social. De repente, nesses cenários, e felizmente não tem sido assim que a gente tem visto nos nossos espaços coletivos, mas nós temos narrativas de medo, de angústia, de, olha, eles estão querendo nos responsabilizar pela separação, o judiciário está querendo responsabilizar individualmente os profissionais dos setores técnicos das varas ou dos hospitais, e isso, gente, apenas nos nubla, apenas dificulta o nosso questionamento daquilo que nós realmente deveríamos estar olhando, que é um sistema, uma lógica que propõe que essas mulheres e as crianças tenham que ser separadas. Quem são as profissionais da ponta que vão desenvolver esse papel é irrelevante quase, né? Se é o laudo da maternidade, ou se é o conselho tutelar que vai pegar na rua, ou se é a juíza, ou se é o Ministério Público, porque isso é um ciclo que a gente tem que quebrar, é um maquinário, é uma engrenagem. E quando nós falamos, olha, foi a Egídia, foi a Janaína, foi a profissional da maternidade, a gente não produz nada com isso, senão uma separação que dificulta a nossa união para aquilo que a Heloí chama a atenção, que é a capacidade de resistência. Como é que a gente vai resistir se a gente não atuar de maneira conjunta, a despeito dos nossos diferentes olhares, da saúde, do direito, da assistência social, do serviço social? E uma pergunta que eu acho que fica, nós temos vários colegas aqui do direito e alguns nos assistindo que estão me escrevendo aqui, qual será que é o potencial do direito? Quais são as possíveis medidas jurídicas que são possíveis, né? Falo a partir daí, que é a nossa área de atuação na clínica, ainda que se propõe extremamente interdisciplinar, mas por que as ações só vêm para chancelar a separação? Por que nós não temos ações de acolhimento conjunto mãe e bebê? Ações que obriguem o Estado a conceder essas vagas, a produzir esses acolhimentos conjuntos. Por que nós não temos habeas corpus, mandados de segurança, que possam potencializar isso? Vocês conseguem imaginar uma mulher que tenha à sua disposição um advogado, se alguém no hospital falasse para ela, olha, infelizmente você não vai poder sair com seu bebê, o que não aconteceria? Esse hospital talvez fosse responsabilizado. Então a ótica de nós vamos ser responsabilizados pela alta, talvez a gente deveria se pensar, não, mas pode ser que eu seja responsabilizado por não dar alta. E a partir daí, o que a gente vai produzir em termos reflexivos? Em termos de protocolos que a gente pode produzir nas atuações nos espaços de saúde? E se apropriar daquilo que já existe, fora essas atuações, a nota técnica 1 de 2016, que surge justamente desse contexto de Belo Horizonte, também no Espírito Santo, de separações, em que existe um fluxo desenhado do que é uma alta responsável, compartilhada. E a gente vai ter, então, ao longo do dia, várias oportunidades de conhecer outras possibilidades de atuação. E lá na mesa da audiência pública, a nossa última mesa, a gente vai estar com a Bruna Angotti, que é uma das autoras daquele habeas corpus coletivo das mulheres encarceradas. Uma medida judicial que foi potente no sentido de proteger os direitos dessas mulheres. Então, será que a gente consegue também tirar daqui não só uma rede de articulação, mas pensar em medidas que consigam quebrar essas lógicas de pensamento, né? Se a gente não incomodar o jeito que a engrenagem funcionar, a gente não vai conseguir pará-la. E a gente tem que pensar essas estratégias. Talvez elas não funcionem no momento imediato, mas elas vão conseguir produzir a reflexão que a gente precisa para pautar uma ética do cuidado, uma ética da justiça. Eu acho que são essas algumas questões que atravessam o nosso encontro, pensando que o direito para essas mulheres é, antes de tudo, uma violação. Será que é possível a gente quebrar essa lógica? E a gente, na perspectiva do que a gente tem trabalhado na clínica, quebrar essas lógicas também só é possível na medida com que a gente consegue se permitir e sustentar, se afetar por essas histórias. Porque na medida com que essas histórias entram nas nossas rotinas, a gente burocratiza essas trajetórias, a gente não se afeta mais. É assim mesmo, e o direito funciona assim, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copia aquele laudo, a gente faz aquele encaminhamento, é assim mesmo, não, uma vez deu errado, essa vez também não vai ser diferente, e a gente não consegue produzir o espaço para reflexão sem afetação. A gente precisa manter esse espaço de afetação vivo, e para isso esse espaço de troca é tão importante, e agradeço demais em nome da clínica vocês estarem aqui hoje e terem compartilhado esse espaço com a gente. Queria convidar então quem tiver interesse para fazer falinhas de 3 minutinhos para contar as trajetórias, falar que a gente vai ter ainda um dia todo de mobilização, e como bem lembrou a Egídia, né, hoje é um dia especial para os direitos humanos, apesar do nosso contexto de modo geral, e eu queria lembrar para vocês 2 artigos, o 25, item 2 da declaração mesmo, que fala que maternidade e infância que tem direito a cuidados de assistência especiais, e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio vão ter a mesma proteção social. A declaração estabeleceu isso claramente, e o princípio 3, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, fala que as crianças têm seus direitos à alimentação, moradia, assistência médica garantidos desde o nascimento. E nesse princípio está escrito, gente,
esses direitos são garantidos à criança e à mãe. E por que a gente insiste nessa separação, a despeito de todas as legislações que falam o tempo todo da proteção da criança e da mãe, da proteção da família como ente de sustentação da nossa sociedade? Então, para a gente pensar nisso de maneira coletiva, enfatizar, né, esse dia dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, o que a gente tem feito com essas normativas que a gente não tem feito elas agirem na proteção das pessoas? Então fica aí o convite para a gente agora conversar um pouquinho sobre as experiências que estão aí, gente. Obrigada.